Boa noite. Boa noite, Miriam. Boa noite. Então, boa noite, gente. Começando mais uma live. Hoje o assunto é HPV e vias aéreas, que compreende boca, orofaringe. E hoje a gente tem a oportunidade de ter aqui comigo o Dr. Saulo, que é médico otorrinolaringologista pela Faculdade de Medicina de Jundiaí e tem fellowship em bucofaringolaringologia na Faculdade de Medicina da USP. E vou começar, então, já fazendo as perguntas para a nossa live, tá bom? Combinado. Então, eu vou começar aqui com a primeira pergunta, por que o HPV infecta a boca e a cavidade oral? Ah, na verdade, o HPV ele tem uma afinidade, assim, uma predileção por essas zonas de transição. A gente usa o termo epitélio, né, que seria essas camadas mais superficiais de revestimento, e ele tem essa tendência por tender a se adaptar a esses tecidos de transição. Então, são áreas que têm revestimentos diferentes, né? Então, a gente tem bastante isso em via aérea, né? Trocando um revestimento que a gente chama de estratificado, por partes que são de mucosa respiratória, e aí são basicamente nessas regiões que eles se instalam, né? Se tu puder falar para nós o que compreende as vias aéreas, tudo que compreende, para ficar mais claro para o pessoal. Sim, as vias aéreas estão tá relacionado com tudo da parte respiratória, né? Então, o nariz, a região da faringe, que tem uma subdivisão em rinofaringe, orofaringe, hipofaringe, a região da laringe, traqueia, os brônquios e as subdivisões pulmonares, né? Essas são as vias aéreas. A gente chama de vias aéreas superiores a parte acima da região da traqueia, região de laringe para cima, né? Essas são as áreas superiores. Uhum, ótimo, obrigada. E eu tinha pegado uma foto esquemática para às vezes ficar mais fácil para entender assim, para ali, então seria essa parte aqui do que a gente está falando do corpo humano, né? Isso. Nessa foto a gente consegue ver a parte das áreas superiores, né? O HPV, ele pode estar causando alterações tanto na região das áreas superiores como nas áreas baixas, com uma maior predileção para as áreas superiores, na verdade. Mas a gente pode ter repercussão do HPV, inclusive em região de traqueia, inclusive em região de pulmão. Ótimo. Deixa eu tirar aqui. Ótimo. Então tá. Posição. Tá conseguindo me ouvir? Sim, sim. Ah, então tá bom. Eu vou para a próxima, já para a próxima pergunta. Existe rastreamento para descobrir que tem o HPV na orofaringe, nas vias aéreas? Ah, entendo o rastreamento como medida assim para controle populacional, assim. Mas, na verdade não tem. A gente pode tentar identificar esse material genético através de técnica de amplificação do gene, né, que seria como se fosse um PCR, alguma coisa nessa linha, mas tentar identificar algumas alterações em tecidos adjuvantes, assim, ou lesões que já sejam suscetíveis do HPV, mas não existe, como tem para colo de útero, um exame que faça a população no intuito de fazer uma detecção precoce, fazer medidas de prevenção. Na verdade, para vias aéreas, não. O que a gente tem de característica que acho que faz com que não tenha como ter muito rastreio a gente tem doenças diferentes que são relativamente raras, assim. Então, a infecção pelo HPV pode ter essas lesões que são verrucosas, que são lesões que dão mais sintomas, que não são as mais associadas à malignidade. E a gente tem uma tendência de aumento do câncer de orofaringe, que está associado com HPV, ganhando uma proporção, inclusive, em algumas identificações maior do que a relação colo de útero, que não tem lesão aparente, na verdade, né? Então, são alterações que elas não têm manifestação clínica, assim, óbvia. Na verdade, elas fazem alguma destruturação
no nível celular, que vai gerar um potencial de malignização, mas não tem lesão aparente e óbvia. Então, teoricamente, não se justificaria fazendo uma técnica de rastreio. Entendi. E mesmo pessoas, por exemplo, que já sabe que tem lesão no colo do útero e tal, porque é uma dúvida que as pacientes têm, né? Como Uhum. elas têm ali uma lesão no colo do útero, pode ter no canal anal, não existe como rastrear na orofaringe, então, né? Na verdade, não. Não tem muito como a gente saber. Existem alguns trabalhos que até apontam, pensando em relação, assim, com essa correlação com a questão do colo do útero, de que tem uma maior predisposição para câncer de orofaringe em homens, até 5 vezes mais, dependendo da população. Mas não tem um rastreio, mesmo sabendo que ela tem alguma alteração relacionada com HPV no colo do útero. Ótimo, tá. Vamos para a próxima pergunta. E quais são os sintomas quando a pessoa tem alguma infecção pelo HPV e esse HPV está causando doença? Então, basicamente, a gente pensa nesses dois cenários, né? Tem alguns subtipos do HPV que vão dar lesões verrucosas, né? Como eu falei, a região onde ele começa são as áreas de transição, né, desse revestimento. E áreas mais prevalentes para o HPV é a região de palato, né? Então, às vezes a gente faz a uroscopia, que é esse exame físico com a boca aberta, a gente consegue ver na região ali do palato mole, que é a região onde tem os arcos, tem as amígdalas, a gente pode ver lesões ali. É, não necessariamente elas são sintomáticas, mas uma região que é bastante comum de ter a doença, que é a papilomatose respiratória recorrente, que é quando a infecção pelo HPV dá essas lesões mais exuberantes, verrucosas, uma tendência de ter lesão nas pregas vocais. O fato das lesões estarem nas pregas vocais, elas dão sintoma de rouquidão, então é um sintoma relativamente precoce. Não precisa ter muitas lesões para já ter sintoma de rouquidão. Essa é um cenário, papilomatose respiratória recorrente. A gente tem também, quando a gente tem essa manifestação com transformação maligna. Aí nisso são sinais que são mais relacionados à orofaringe, geralmente. E geralmente é dor para engolir, às vezes uma dor que a gente chama de dor reflexa, uma questão de dor de ouvido. Quando tem câncer de orofaringe, tem uma tendência de ter disseminação por os linfonodos, que são essas ínguas do pescoço. Então, às vezes, abolamento cervical é um sintoma precoce. Mesmo na questão de malignização de orofaringe, alteração da percepção da voz, também pode ser um sinal indireto de que tenha alguma coisa alterada que pode estar relacionada com a HPV. Ah, ótimo. Eu até trouxe uma imagem da papilomatose laríngea. Vamos ver se vai ficar boa. Aqui Ótimo. uma imagem para conseguir entender, as pessoas entenderem melhor, né? Isso, essa é uma imagem da região das pregas vocais. A gente praticamente não consegue identificar muito bem as pregas vocais em si, porque elas estão tomadas por essas lesões que elas são volumosas, né? Elas tendem a ter esse padrão mais verrucoso. E aí está bem exposto na região onde elas aparecem de forma mais corriqueira, que é a região das pregas vocais mesmo, tá? Então, essa tem essa característica de parecer verrugas com esse pontilhadinho vermelho, que é bem característico do papiloma, da infecção por HPV. Ótimo. Deixa eu ver aqui. Então tá. Então pode ser tanto como verrugas quanto como carcinoma mesmo, né? Essas são as Perfeito, manifestações. E perfeito. basicamente dão sintomas já de forma precoce, então. Geralmente de forma precoce. A gente tem, na verdade, mais ou menos duas formas dessa papillomatose respiratória recorrente. Uma forma juvenil, que aparece aí entre 3 e 5 anos, geralmente até abaixo de 5 anos, podendo até 12 anos de classifica como juvenil, e geralmente a característica é rouquidão, né? Então, algum tipo de alteração na percepção da voz, dependendo do quanto tempo tem, de quanto a quantidade de lesões, ela pode ter sintomas de desconforto respiratório. Um barulhinho para respirar, um padrão de cansaço que não está correspondente com outras pessoas da mesma faixa etária. E ela pode ter uma forma que aparece mais para frente, assim, já na idade adulta, às vezes tem alguns picos, assim, entre a quarta e a quinta década, e atualmente a gente tem tido um padrão de aumento de, de casos de papilomatose respiratória também na faixa etária do mais idoso, 60, 70, 80 anos.
Então, mas, geralmente, quando pega essa região da glote, mas o sintoma mais importante de fato é a rouquidão, dependendo do tempo que tem esse diagnóstico, às vezes podem tomar maior proporção e podem causar obstrução das vias aéreas e sintomas voltaram a com desconforto respiratório. E como que é feito o tratamento? Ah, no caso dessa papilomatose respiratória recorrente juvenil, a gente tem uma tendência de retirar essas lesões. Elas são feitas de forma cirúrgica. Elas têm um potencial de redução de recidiva, porque são doenças que podem ficar recidivando. A gente tira essas lesões, elas estão mais associadas a essa questão de revestimento, elas são mais superficiais. Mas a gente subentende que não tem um processo de cura nessa remoção das lesões, ela tem um potencial de recidivar. Então a gente tira e faz uma monitorização disso. Conforme tem essas recidivas, às vezes a gente tem indicação de fazer uma adjuvância, usar alguns medicamentos locais para poder tentar diminuir essa recidiva. A gente tem um medicamento adjuvante. No caso da população adulta, por isso que eu diferenciei, ele tem uma tendência de ser mais restrita. Então, às vezes a gente tem um padrão, melhorar essas recidivas na fase da adolescência, mas se ela passa da fase da adolescência para a fase adulta com as lesões, Certo. tirar sempre cirúrgico, existem alguns trabalhos, algumas Para mim tinha travado um pouco o teu vídeo. Acho que agora voltou. é, entendi, não sei se foi alguma coisa que ficou cortada, eu posso repetir. Não, eu entendi. Mas aí a gente está falando de papilomatose, né? Tem Isso. uma lista também para essa questão quando tem lesões oncológicas. No caso das lesões oncológicas, elas vão. A gente sempre tem que cirurgia de câncer de pescoço como carro-chefe para tratamento cirúrgico. Então, se a gente tem alguma lesão que é passível de remoção, sem causar grandes disfunções da região, hematopeculiaridade da região da orofaringe, a gente teria tratamento cirúrgico. Mas a gente sabe que as lesões, que são os tumores que estão associados à infecção pelo HPV, eles têm melhor prognóstico. Eles têm uma tendência de ter melhor resposta no tratamento. E nesse caso, a gente vai se beneficiar de quimio-radioterapia, radioterapia como carro-chefe, dependendo de, inclusive, de ter nessa avaliação sinais de que tem infecção pelo HPV como causa desse tumor na região da orofaringe. E tem outras regiões, como a gente falou da cavidade oral, a região da laringe também, e existe alguma associação de HPV, mas necessariamente mais na região da orofaringe, como tinha naquela foto, naquela imagem que você mostrou, essa região onde tem as amígdalas, um pouco da porção posterior da língua, essa região mais. Isso seria a parte que está indicada como orofaringe aí no desenho, no esquema, que seria a região atrás da língua, a região das amígdalas, a região onde tem a campainha ali, que é a úvula, né, os arcos assim, do palato, a região mais posterior, aí, tipo, a gente abre a boca, indo em linha reta, essa região mais posterior. Ótimo. Tá. Deixa eu já aproveitar e fazer uma pergunta. A papilomatose laríngea juvenil, ela está relacionada ao fato da mãe estar com condilomas no momento do parto, ou a mãe ter HPV e passar isso para o bebê? Existe uma correlação, então a chance de um paciente que tem lesões na laringe, existe uma maior associação de mães que têm parto vaginal e condiloma. Apesar disso, não existe o contrário, assim, nem toda mãe que tem condiloma vai ter um filho que tem papilomatose respiratória recorrente. E a Uhum. incidência de ter
esse condiloma, se ele não tiver essa questão obstrutiva, você pode falar melhor do que eu, ele não é contraindicação para parto vaginal, porque a Não chance é? dele desenvolver as lesões é relativamente pequena. Quando a gente pensa assim, no total de pacientes que têm essas lesões em relação ao filho, a gente sabe que ter condiloma é fator de risco para desenvolver a doença, mas a doença, de uma forma geral, é uma doença bem rara. Uhum. Então, existe a correlação. Pacientes que tiveram parto vaginal com condiloma têm maior chance de ter, mas mesmo assim é uma doença muito rara. Né? Não tem Sim, até o porque o inverso, né? HPV pode estar Ter em condiloma não significa fenótipo. que vai ter papiloma. Porém, existem casos de pacientes que nasceram de parto cesárea e que têm papilomatose recorrente juvenil. E tentando esclarecer isso, é possível de identificar o HPV em outras partes, assim, então leito amniótico. Então, existem outras formas associadas a essa questão transversal, né, essa questão de gestação mãe-filho, de ter HPV, não Uhum. necessariamente por canal de parto. Então, a gente não, Uhum. existe esses casos também que paciente que nasceu de parto cesárea tem papilomatose laríngea. Tá. E quando tem essa papilomatose na vida adulta, ela está relacionada ao sexo oral? De uma forma geral, é esse mesmo ensino que a gente faz para criança. A gente sabe que pacientes que têm, pessoas, na verdade, que têm vida sexual ativa, mais de 80% delas vão ter contato com o HPV e a gente poderia identificar isso de alguma forma, mas não necessariamente ela vai desenvolver doença. Então, tem muito uma questão de relação, como o nosso sistema imune responde à presença do HPV. Mas a gente sabe que doenças relacionadas ao HPV têm associação com um maior número de parceiros sexuais. E nesse sentido também tem uma relação tipo, em relação à relação de sexo oral. Então, é, não se tem como ter uma relação causa-efeito, do tipo, tive contato com alguém que tem HPV e vou desenvolver doença, tipo papillomatose respiratória recorrente. É, depende muito também dessa questão da interação do vírus com o indivíduo, assim, questão de resposta imunológica. É uma coisa que não é muito esclarecida, mas então, o que a gente tem de substrato real é que pacientes que têm um maior número de parceiros sexuais têm maior chance de ter doenças relacionadas com HPV, do tipo carcinoma de orofaringe. Tá? A papillomatose frequentemente não é tão bem definida, principalmente porque a maioria dos casos é mais juvenil. Então, a gente tem bastante casos de papillomatose respiratória na vida juvenil. Então é isso. Ah, a ponto de não ter muito bem assim orientações específicas em relação a isso. A gente entende que 70% são ativos, 80% das pessoas já tiveram algum tipo de contato com Uhum. HPV. Tá. Para mim falhou um pouquinho. Ou é mais comum a papilomatose juvenil do que adulto? Juvenil. Perfeito, Ah, tá. perfeito. Mais comum. Certo. Tá. Mas tem aumentado em adulto, né? A gente tem vendo um padrão de aumento, principalmente na população idosa. Sim. Vou puxar mais uma pergunta, então. Eu acho que essa daqui é uma pergunta que a gente já acabou respondendo, que é como a doença se apresenta e quais são as manifestações clínicas do HPV nas vias aéreas. Uhum. Acho Isso que que eu... só retomando exatamente, ou essas verrugas ou com lesões malignas, né? Ou malignas ou pré-malignas. Tá. Ótimo. Vamos para a próxima. Quando investigar HPV nas vias aéreas? Quando a gente suspeita e investiga. Acho que pensando também dividindo em duas doenças, é, se tem algum sinal de alteração das funções visuais. Então, rouquidão principalmente, a gente vai precisar avaliar essas pregas locais. Acho que talvez seja uma informação relevante a forma como a gente faz isso, né? A gente consegue fazer no consultório um exame que chama nasofibroscopia, uma laringoscopia rígida. A gente usa alguns dispositivos que conseguem filmar essa região. A gente consegue ver quando tem uma suspeita do tipo, tem um roquidão, foi visto alguma lesão, se tem outros lugares na cavidade que tenham lesões que são visíveis no exame físico básico, seria essa a neuroscopia. A gente geralmente, quando identifica algum sinal, alguma lesão verrucosa, alguma outra verruga, a gente geralmente indica tiroazeite e outros sintomas associados, tipo, os lugares mais comuns, por exemplo, as pregas locais. Então, sintoma de roquidão, associado com outras lesões, a gente geralmente faz no exame para poder avaliar.
Mas do mesmo modo que a gente não indica de fazer, por exemplo, por questão de ter outros papilomas em outros lugares, tipo como foi a primeira pergunta, né? Não necessariamente ter lesão genital faz com que a gente indique de fazer uma laparoscopia para todo mundo, não tem muito essa correlação. Mas se a gente precisar investigar, a forma mais assertiva de fazer as lesões que não verruga seria fazendo essa endoscopia de vias aéreas, né? Uma nasofibroscopia, que é uma câmerazinha flexível que vai pelo nariz, ou um instrumental rígido que vai pela boca. Motivos para investigar, acho que se baseia um pouco nas queixas. Tá? Teve queixa, acho que vale a pena fazer uma avaliação esses exames endoscópicos de via aérea. Tá, até a Marina colocou aqui. É recomendado fazer esse exame de vídeo só por prevenção? Então, a gente está falando dessa papillomatose respiratória recorrente, uma doença rara. No caso das lesões que são malignas, que chamam mais atenção, elas vão dar sintomas relativamente precoces. Então, mesmo assim, a gente interpreta como raro. Então, as doenças que não são tão comuns, elas não têm esse screening, assim, não tem muita indicação de fazer uma avaliação recorrente. Eu acho que é mais atenção, não menosprezar sintomas relacionados às funções de voz, de uma dor de garganta persistente, que não se resolveu no primeiro tratamento. Eu acho que eu seguiria mais essa linha, assim, não tem uma coisa de prevenção, tá? Mesmo tendo alguma outra lesão concomitante, alguma coisa assim, não existe muito um rastreio. Sim. E esse exame de vídeo, eu vou colocar de uma forma fácil para entender, tu me corrige se eu estiver errado. É basicamente um exame que coloca uma câmera dentro dali da boca para avaliar essa região da orofaringe e pode ser feito no consultório sem fazer sem precisar fazer uma sedação ou Perfeito, perfeito. É um exame bem tolerado de fazer acordado, sem necessariamente com sedação. Ele é aplicado a todas as idades, né? Tem casos de pacientes. Uma rouquidão, por exemplo, uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, que tem algum rouquidão, ela vai precisar ser investigada, inclusive, com essa hipótese de papillomatose respiratória recorrente. E pode ser feita no consultório, acordada mesmo. Inclusive, a gente precisa que seja acordado para que a gente consiga ter movimentos que façam que tenha melhor uhum. exposição das regiões suscetíveis. Então, sim, é um exame ambulatorial, bem tranquilo de fazer, super fácil é bem tolerável, assim, não há nenhum grande desconforto. E a gente esclarecer se tem essas lesões por esses subtipos do HPV que geram lesões verrucosas. Entendi. Se você tiver uma infecção latente para que seja potencial de malignização, que é o caso desses subtipos que são mais lesões malignas, a gente não consegue ver, geralmente, essas Uhum. lesões. Elas vão se manifestar já nesse processo de malignização. Sim, entendi. É um pouco diferente do colo. Do colo a gente tem o PCR, que a gente pode pesquisar a captura híbrida. Aqui não, a gente vai procurar lesão e na realidade lesão que já dá para enxergar mais macroscopicamente e não microscopicamente, né? Perfeito, porque se a gente buscar o HPV na cápsula viral, a gente tem uma chance significativa de achar, mas não tem correlação clínica em relação a Uhum. desenvolver doença, né? Sim, Tem algum trabalho, não preciso definir exatamente qual mas crianças que não tinham tido contato sexual ainda, pressuposto, por causa da faixa etária, até 30% delas achavam algum residual como PCR de algum HPV. Então, a prevalência é relativamente grande, não tem uhum. correlação com o número de pessoas com doenças manifestas. Sim, Então, não valeria a pena fazer essa esse pesquisa. rastreio. Tá ótimo. Vamos lá para a próxima pergunta. Qual. Aqui, vamos abrir e colocar aqui. Qual a relação do HPV com o câncer nas vias aéreas? A lesão mais bem definida, a região mais definida é a região da orofaringe. Tá? Tem até 70% de correlação dos tumores de orofaringe serem associados a esses subtipos com potencial de gerar câncer do HPV. Então, essa região da orofaringe tem até 70% de correlação. E crescendo, né? Porque tem diminuindo os outros fatores de risco, que é o tabagismo, principalmente o tabagismo. Para as outras regiões é bem duvidoso. Então, tem algumas pessoas que não consideram como fator de risco para lesão, por exemplo, de laringe, e tem outros autores que consideram 2 a 4% de situação de tumor de laringe e outras regiões
numa porcentagem bem menor, assim, 2, 4%, tendo o carro-chefe para tumor de cabeça e pescoço sendo o cigarro principal. Mas para a região de orofaringe é bem definido com essa porcentagem até 70%. Ótimo. Vamos lá, então. Qual o risco para o bebê na transmissão vertical, que é a transmissão de mãe para filho? Eu acho que a gente tinha falado um pouco disso também, né? É baixa. Então, o que a gente usa de referência é a incidência da doença na população geral. É muito baixa. Acho que menos de 1% da população vai ter manifestação de essa papillomatose frequente, uma doença bem rara. Então, é muito mais comum ter mães que têm lesões e o filho não tem manifestação da doença, tá? Não consigo jurar que ela não tenha, como eu te falei, contato com o HPV, mas não necessariamente vai manifestar alguma doença, tanto para essas lesões que são verrucosas, que têm menor potencial oncogênico, desculpa, potencial de lesar, de gerar câncer, quanto para os subtipos que podem gerar. A gente não consegue dizer isso, por questão de... Porque existe também esse raciocínio, assim, a mãe tem um condiloma, teoricamente ela vai estar passando no HPV, se tivesse HPV de baixo risco. Né? Então, para Uhum. câncer também não tem muito essa correlação. Sim, exato, porque o HP é até uma coisa que a gente não falou, mas a gente vai falar que as verrugas, que são os condilomas, eles estão relacionados ao HPV mais os 6 e o 11, que são os de baixo risco para câncer, diferente dos carcinomas, que é mais relacionado principalmente na orofaringe ao HPV 16, né? Que é um Perfeito, HPV que perfeito, não causa condiloma, mas que aumenta risco de câncer. perfeito, E em perfeito. Então, essa criança, relação. além da papilomatose laríngea, vocês veem mais algum tipo de lesão causado por HPV? Regiões viscerais superiores. Na verdade, assim, existem algumas formas de papilomatose respiratória que são muito agressivas. Às vezes, a evolução para lesões obstrutivas pode ser muito rápida. Às vezes, num contexto de saúde pública, por exemplo, que a gente não tem tanto recurso, às vezes o paciente demora para ser reavaliado, ele pode ter uma urgência em vias aéreas e precisar fazer uma traqueostomia. E ter uma traqueostomia, ela vai gerar uma nova região de transição e vai modificar o epitélio local e vai facilitar com que tenha disseminação para as vias aéreas baixas, para a região pulmonar. Então, pensando em outra região, e a situação mais dramática para uma papillomatose estrutural recorrente é que ela pode se disseminar para toda a árvore traqueobrônquica e essas lesões são mais agressivas, assim, elas têm inclusive um potencial, apesar de ser subtipos mais verrucosos, ela também tem potencial de malignização a médio e longo prazo. Então, para Uhum. crianças, o cenário mais drástico, assim, de lugares extra-laríngeos, seria disseminação pulmonar. São formas graves e tem tratamento específico, às vezes até em uso de medicamentos sistêmicos, o que a gente tem de mais promissor é o bevacizumab, né? Que é um medicamento que a gente usa, inclusive, para outras coisas, para tratamento oncológico, para essas lesões que sejam muito recorrentes ou que tenham essa disseminação pulmonar, porque ele tem esse risco adicional de transformação maligna a longo prazo. Né? E é um quadro bem dramático, assim, em relação à dificuldade de manejo, não ter um tratamento ótimo. É raro acontecer, mas a gente ainda tem alguns casos assim que demandam mais cuidados, mais trabalhos, e geralmente é essa característica. É uma criança que tem um papillomatose recorrente difícil, tem a disseminação sem a traqueostomia, mas o principal veículo de transmissão para a via aérea pulmonar uma obstrução drástica, que precisa fazer uma traqueostomia, que vai alterar um pouco dessas regiões de transição de epitélio e vai predispor até essas formas pulmonares também. Tá? Então, acho que pensando por áreas, a gente pode ter outras em região de cavidade oral, essas áreas de transição, então palato mole, às vezes a gente, sem queixa nenhuma, a gente vai ter lesões físicas por outra causa, por outro motivo, a gente acaba vendo lesões papillomatosas. Não é tão comum em criança, mas às vezes a gente encontra. Tá? Ou é Mas mais acho comum para que adulto? pensando mais comum para o adulto. Pensando em região extra-laríngea, a região pulmonar, essa região que tem mais destaque no sentido de ter maior complexidade, maior dificuldade de manejo. E aí, geralmente, vem nessas crianças, porque é essa forma mais agressiva da doença. Dificilmente o adulto vai ter uma papilomatose assim, com perfil de recorrência alto, doença de difícil controle. Pode acontecer, mas geralmente é mais
focal. Geralmente, quando a gente tem a papillomatose laríngea infantil, ela tem tendência a ser uma doença mais difusa, mais espalhada, mais difícil de controlar. Entendi. E esses casos mais graves está relacionado à imunodeficiência ou pode ter mesmo em pessoas imunocompetentes? Mesmo imunocompetente, não necessariamente tem imunodeficiência. O principal fator de risco para essas doenças graves pulmonar é renal-traqueostomia. Mas a gente vê crianças que não têm nenhuma outra doença, com uma investigação ampla, que têm doenças altamente recidivantes, tipo, opera a cada 40 dias. Uhum, Existem casos assim e não tem uma causa. É uma questão de interação da infecção com o indivíduo e a gente não consegue muito, inclusive, identificar, né, quem é esse paciente suscetível dessa forma mais recidivante. entendi. Quando eu falo de imunodeficiência, eu estou me referindo a pessoas que têm HIV ou que usam corticoide. Então, imunocompetente é uma pessoa que não tem esses motivos para ter queda de imunidade, para esclarecer para alguém que não possa saber. Vamos para a próxima pergunta. Desculpa, só um comentário. Pacientes que têm imunossupressão na fase adulta, eles têm maior chance de ter tumores de uma forma geral. Pacientes que têm HIV, mesmo com terapia antirretroviral adequada, estão mais suscetíveis a desenvolver tumor de orofaringe. Existe essa correlação. E outras imunodeficiências, como transplantados ou uso crônico de corticoides, também se vê essa relação ou é mais com HIV mesmo? Eu não sei te dizer, eu só lembro que tem essa relação. Assim, para HIV, ele tem uma maior chance de ter tumor de orofaringe, mesmo com terapia antirretroviral adequada. Esses Certo, tumores relacionados com HPV. com HPV. É a mesma coisa do colo. No colo do útero também tem uma chance maior, principalmente se o HPV, ou se o HIV não tiver bem compensado, se tiver quando tá com a carga viral negativa, tá tudo certinho, a tendência é a doença não ser agressiva, né? Agora, se Uhum. não estiver bem controlado, o risco aumenta. Aqui acabou pulando uma pergunta que eu até tinha botado. Existe algum benefício de vacinar pessoas com infecção pelo HPV? Existe. Na verdade, existem alguns trabalhos que estão relacionados com tentativa de diminuição de recidiva de lesões, no caso de papillomatose respiratória recorrente. Ah, não tem uma padronização de determinação como tem para outras indicações do uso da vacina. Mas existem alguns trabalhos que estão dizendo em relação à prevenção de recidiva, diminuição de recidiva para pacientes que já têm a doença definida. Então, como ela já tem as lesões, a gente subentende que ela já teve infecção com HPV, mas existe sim alguns trabalhos indicando independente de idade, a vacinação como medida de controle de doença, tá? Inclusive para essas formas mais graves. Tem alguns trabalhos falando em relação a recidiva de doença local, mesmo com doença oncológica, um paciente que fez um tratamento, vacinação com uma adjuvância para prevenir um segundo tumor. Mas tudo muito inicial ainda, não tem uma Uhum. determinação muito bem definida. Existe, não é muito bem a resposta a relação da pergunta, mas é uma coisa interessante, uma indicação foi de vacinação para prevenção de câncer de orofaringe também. Uma, uma outra indicação do uso da vacina, além do câncer de colo de útero, que acho que é o mote da desenvolvimento da vacina. Né? Então, resumindo, vale a pena sim vacinar, mesmo pessoas que já se infectaram com HPV, porque vai diminuir a chance do tumor ou dos condilomas ou papilomas As recidivas. voltarem, né? Perfeito. É uma coisa que tem bastante controvérsia ainda, mas cada vez mais ganhando o fato de a gente ter mais tempo de vacinação, um maior número de pessoas vacinadas, tem ganhado forças. Então, os trabalhos estão apontando uma direção de bom resultado, apesar de ter algumas controvérsias. Assim como outras vacinas de doença, no raciocínio de que não existe uma doença que configure melhor a imunidade do que ter tido a própria doença em relação à vacina. Mas em relação ao controle de doença não controlada, sim. No caso dessas recidivas de papiloma, isso
tá? Tem ganhado força. Então, eu indico a experiência clínica, assim, não necessariamente uma coisa documentada, revisada. Tenho Uhum. pacientes que tinham papilomatose de difícil controle que tiveram melhora depois de vacinação. Criança mais off-label, tem poucos trabalhos com criança, mas com adultos tem mais trabalhos e ganhando força, essa indicação de vacinar. Então, eu tendo a vacinar no consultório, mesmo sabendo que não tem uma coisa muito consagrada, no sentido de que é uma vacina segura, né? Ela não tem grandes problemas, uma vez que ela tem indicação de vacinação em escala mundial, né, por questão de Uhum. câncer de útero. Então, eu acabo indicando para os pacientes que têm doença de difícil controle ou mais de 3 recidivas, com a ideia de melhorar esse controle. E a quadrivalente, Quadrivalente, um Gardasil. que é o que porque já tem o 6 e 11 que é para os papilomas, né? E o Perfeito. 16 que está ali relacionado com o carcinoma de orofaringe. Apesar de ter outros lugares que tenham prevalência de outros subtipos, tem uma reação cruzada, assim, em relação à resposta imunológica, né? Então, parece que tem mesmo prevalência de outros subtipos das lesões. Vacinar com a Gardasil, tetravalente mesmo, pode trazer algum efeito protetor para outros subtipos. Existem alguns Uhum. trabalhos Sim, mostrando isso também. ótimo. Então vamos lá. Existe a necessidade de precaução de contato entre parceiros e familiares? Eu acho que é o mesmo raciocínio do contraindicar um parto normal para o paciente que tem lesão perineal, né, na região vaginal, enfim. A chance dela desenvolver doença é pequena. Então, a gente não indica cuidados adicionais assim, em relação a comportamento sexual, enfim, porque geralmente quando o paciente vem nesse sentido, a gente já entende que já tem um contato. Então, contato com aqueles vírus, ele já teve, por algum motivo, ele não desenvolveu doença. Dizendo um pouco de experiência clínica também, tá? Eu nunca tive paciente, tipo, marido e mulher que tinham papilomatose respiratória recorrente, por exemplo. Nunca tive irmãos que tinham papilomatose respiratória recorrente. Mesmo Uhum, fazendo um ambulatório especializado em doenças de laringe, uhum, atendendo um volume grande. E quando a gente vai ver literatura, não tem muito uma indicação de mudança de rotina assim, em relação a cônjuge, em relação a irmãos, porque subentende-se que aquele contexto já teve um contato com aquele vírus que não desenvolveu doença, e a gente subentende que ali tem uma certa regulação ou já houve algum contato com aquele vírus e não manifestou doença. Mesmo entendendo que a doença pode ser latente e se manifestar muito tempo depois do contato, mas, na via de regra, isso é bastante polêmico, mas eu não oriento para os pacientes cuidados adicionais quando tem diagnóstico de papilomatose recorrente ou tumor de orofaringe. Não sei ótimo. como funciona para É, essa é uma ginecologia. pergunta que eu recebo muito no consultório, por exemplo, a paciente está com uma lesão na vagina ou no colo do útero que não é condiloma, né? Porque condiloma não pode ter relação até tratar. Agora, quando está com uma lesão subclínica, que seria ali um NIC1, ou um NIC2, ou um NIC3, ou não tem lesão, mas tem uma pesquisa de HPV positivo. Por exemplo, tem uma pesquisa de HPV 16 positivo e está sem nenhuma lesão no colo, nem na vagina, nem na vulva, com Papa Nicolau normal. E o meu marido pode fazer sexo oral em mim ou não? Essa é uma pergunta que eu recebo muito. E a gente não tem muito estudo, né? O que tu recomendaria nesse caso? A minha resposta é sempre bem honesta, não sei, mas a chance dessa doença acontecer na população geral é pequena, mesmo sabendo que mais de 30% das pessoas têm um contato, ou têm manifestação. Eu vou achar partículas de vírus se eu fizer um swab oral e Uhum. pesquisar o HPV. Então, eu subentendo que ele já teve contato e que não vai mudar esse padrão. Então, não consigo ter argumentos sólidos para dizer que isso não vai acontecer. Um pouco da minha experiência clínica e experiência clínica de outras pessoas que têm mais vivência comigo, apesar de não ter muitos estudos nesse sentido, de que não tem muito uma correlação entre familiares, assim. Então, nunca vi cônjuges que tinham tumor de orofaringe, papillomatose Uhum. recorrente. Então, eu geralmente oriento a manter uma vida normal, como foi Mal. até o momento do diagnóstico, no sentido de que não tem substrato para contraindicar, e entendendo a repercussão disso, né, e a chance de ter
tem muito essa questão de relação imunológica, né, para desenvolver Uhum. tanto a doença maligna quanto as doenças mucosas. Acho que esse é o ponto que me faz tranquilizar o paciente e falar, acho que tem que manter vida normal. É. Só eu vou esclarecer aqui o que, que é essa relação imunológica. Que a gente fala que não depende só do tipo de HPV que a pessoa tem, depende da imunidade dela. Tem duas pessoas com o mesmo tipo de HPV, uma pode desenvolver lesão e a outra pode não ter nada. E isso é por quê? Porque a imunidade das pessoas é diferente. Só para deixar claro, assim, o que, que é isso que a gente está falando. Vamos à última pergunta, que na realidade a gente já comentou aqui, que é sexo oral e HPV. Quais são os riscos? O que a gente tem de substrato concreto é pacientes que apresentam lesões associadas ao HPV. Existe uma correlação maior número de doença quando tem maior número de parceiros sexuais, incluindo sexo oral. Então, subentende-se como um fator de risco, mas não como causa e efeito direto. Assim, todo mundo que faz sexo oral ou Sim, tem vai. múltiplos parceiros vai desenvolver lesão, mas a gente sabe que tem esse risco maior em relação à população geral de Uhum. ter alguma doença HPV relacionada. Acho que esse é o raciocínio. Tá. Deixa eu fazer outra pergunta. Condiloma na boca e orofaringe é comum, não é comum? Como é que vocês Lesões, lesões maiores, assim, não é tão comum. A gente vê essas lesões bem pontuais, assim, bem pontiformes, assim, pequenas. Lesões maiores é raro, é bem E raro. como que vocês tratam? Ressecção com margem. Ressecção. Isso, É parecido com a da papilomatose laringe, então, o tratamento, né? isso, perfeito. Ressecção com margem, não tem nada de específico. Ótimo. Então tá, quero agradecer. Deixa eu ver se faltou mais alguma pergunta. Ou se foi todas. Ah, tem mais uma pergunta aqui. Eu tenho NIC1, quando eu faço endoscopia aparece a mancha, mas quando faço Papa Nicolau dá negativo. Essa pergunta acaba não sendo tanto de orofaringe, é mais do colo do útero. Então, o NIC1 é uma lesão aí no colo do útero, grau 1. Quando provavelmente o que está acontecendo aqui é o que a gente chama de discordância citohistológica. O Papa Nicolau não aparece a lesão, mas quando faz a biópsia aparece a lesão. Nesses casos, a gente considera sempre o pior resultado. Então, no caso, a minha conduta vai ser tomada com base no resultado da biópsia que veio o NIC1, que pode ser acompanhar de 6 em 6 meses por até 2 anos com Papa Nicolau e colposcopia. Se caso opte por tratar, a gente prefere tratamento destrutivo, que seria fazer laser, do que fazer retirada ali da lesão do colo do útero, porque o laser, que é um tratamento destrutivo, não aumenta risco de trabalho de parto prematuro. A Marina está perguntando: algum outro cuidado a tomar no sexo oral além do preservativo? Acredito que não, assim, não sei se acho que método de barreira de uma forma geral, preservativo, filme, acho que não, mas é como eu te falei, a gente não consegue, não tem muito substrato para poder indicar ou contraindicar. A única coisa que a gente pode falar isso que eu falei, existe uma maior correlação entre doença manifesta e maior número de parceiros e relação sexual. Agora, se cabe essa margem de segurança, a gente não consegue definir. Assim, é uma decisão conjunta entre o nosso paciente. A gente consegue falar do que a gente tem de substrato mais concreto, mas acho que se tiver alguma preocupação nesse sentido, método de barreira. É porque a gente fica numa sinuca de bico que a gente não tem muita evidência científica para contraindicar, não é? Tipo assim, não vai poder ter. Então, na prática, o que a gente faz é exatamente isso que tu falou. A gente acaba não mudando a nossa recomendação em relação ao o parceiro que a pessoa está com uma lesão, por exemplo, na orofaringe ou no colo. Claro, quando é condiloma, a gente sempre trata antes, né?
e Uhum. para depois liberar a relação sexual, porque é altamente transmissível. Mas outros tipos de lesão, que nem tumor, acaba não mudando muito nossa conduta. Perfeito. Acho que é o mesmo raciocínio. Eu não sei, quer acrescentar mais alguma coisa, Saulo? Não, acho que não, acho que falou bastante, acho que é isso. Quero te agradecer muito por ter aceitado o convite de participar da live. Esse era um assunto assim, que eu recebo muitas dúvidas e já era uma demanda antiga e que bom que tu participou aqui, foi ótimo, esclareceu nossas dúvidas. E essa live vai ficar disponível tanto aqui no Instagram, quanto no Facebook, quanto no YouTube para ajudar outras pessoas. Maravilha, eu que agradeço o convite. Então tá, até as próximas. Até. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.